irmãos. Hoje é um dia importante para a cristandade no mundo. Eduardo, eu gostaria primeiro de falar a respeito dessa palavra reforma, né? Para nós, o contexto hoje, reforma parece quando você vai reformar a sua casa, né? E no contexto de Lutero, no contexto do século XVI, lá 1517, quando surge então essa questão da reforma, nós podemos comparar não com uma reforma de uma casa, mas como uma restauração de uma obra de arte, uma pintura. Quando o especialista ele restaura uma obra de arte, ele busca a sua origem. Ele não dá uma maquiagem na obra, ele busca a sua origem. Então, quando nós falamos de reforma, hoje completando 500 anos, nós vamos ver Martinho Lutero sendo um instrumento de Deus, buscando as origens das Escrituras Sagradas, a sua mensagem central. Esse homem que foi preparado por Deus para este evento, né, dentro do cristianismo. Então, nós partindo desse princípio, nós vamos entender todo o restante. Não é uma preocupação dele combater a sua instituição religiosa a qual ele pertencia. Muito pelo contrário, ele queria sim trazer essa sua instituição voltada novamente para os princípios fundamentais da fé cristã, né? O Martinho Lutero, ele era um monge, na verdade, né? E toda a história foi por conta de que ele, estudando ali a Bíblia e tudo mais, principalmente os escritos de Paulo, né? As cartas de Paulo, ele achou ali alguns termos e teve um entendimento que aí foi aquelas 95 teses na igreja lá, né? Quem foi o Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele vem de família católica, né? Martinho Lutero é filho de mineradores, né? Sua família trabalhava com minerais, e ele então é educado de uma forma culturalmente bastante rígida, né? Família alemã, família católica, e ele então, dentro do seu contexto da época, você imagina que a religiosidade da época, a igreja da época, ela ensinava latim para alemães, né? O alemão já é uma língua bastante complicada, né? Então, na grande maioria, os alfabetizados eram o clero e a classe alta, né? Então, o povo não sabia ler e escrever, na sua grande maioria. Não sabendo ler e escrever, o ensino da palavra sendo feito numa língua que ninguém entendia, ou seja, a educação cristã das pessoas era zero, com exceção daqueles que faziam parte do clero e da alta sociedade. E Lutero vem então, dentro desse contexto, o seu pai coloca um objetivo para ele estudar para ser advogado, né? Vai estudar para ser fazer direito. E ele vai estudar direito. Só que o contexto de vida, de existência humana, você podia morrer a qualquer momento, porque havia a peste negra, né? A peste bubônica, e não se tinha analgésico naquela época. É verdade, né? Não era isso não. Quando muito menos um chazinho, né? Exatamente, então a medicina era muito baixa, né? E ele então vive essa questão do medo da morte. Ninguém orienta, e a orientação que vem é que você precisa fazer as suas boas obras para você alcançar os benefícios de Deus. E a grande preocupação dele, e a dor de consciência dele, e o terror da consciência dele, era mais ou menos assim, ou era dessa forma: quando é que eu já fiz o suficiente para agradar a Deus? E ele não conseguia satisfazer com as suas obras esse desejo no seu coração e na sua consciência. Então, esse é o contexto religioso em Lutero, que tinha uma família, e ele era uma pessoa alfabetizada, ele tinha uma compreensão maior do mundo, mas ele tinha essa dúvida na parte religiosa, na parte de fé, né? Então essa era a dificuldade da época.
Pastor Alexandre, é possível mensurar, né? Estamos falando de um evento que ocorreu lá no século XVI, há 500 anos, mas dá para medir o que isso significou para a época, uma vez que todo pensamento sobre Deus, essa coisa da teologia, não era, como o senhor bem colocou aqui, não era uma coisa que as pessoas, como um certo, ali, né? Quem era o praticante, o frequentador habitual da igreja na época não sabia muito como é que funcionava isso. O que representou para aquele momento esse cisma, essa reforma, esses novos ideais aí do Martinho Lutero? A preocupação dele era que o povo tivesse acesso às informações, ao conhecimento, especialmente das Escrituras Sagradas. Ele vai trazer uma revolução muito grande dentro da educação. Mais adiante ele vai dizer que ao lado de cada igreja deveria ter uma escola, porque se o povo não sabia ler e escrever, como é que o povo ia saber ler as Escrituras Sagradas? Então ele trouxe essa contribuição no sentido de que as pessoas tivessem esse acesso às Escrituras Sagradas, porque a igreja da época ela tinha o poder sobre a religião e sobre o Estado. Então nada passava a não ser que a igreja aprovasse, né? Então, dentro da educação religiosa, a educação secular, havia essa grande dificuldade. Havia um problema muito sério social, havia os problemas das guerras, das pestes. Então, quando Lutero começa a expor essa informação bíblica e que a igreja da época não fazia, ele começa a ter pessoas em sua volta que apoiam, que querem isso, não unicamente pelo lado religioso, mas pelo bem das pessoas, da sociedade. Então vamos dizer assim, essa revolução, ou essa descoberta, esse pensamento do bem ao próximo, do amor ao próximo, de fazer algo para que as pessoas, naquele contexto, melhorassem a sua vida com Deus e a sua vida secular, a sua vida aqui neste mundo. Hoje comemora-se 500 anos da Reforma, e quais são os avanços que a Igreja Reformada trouxe aí para o pensamento teológico do mundo moderno, podemos assim dizer? Poderíamos pontuar os três, o tripé com Lutero, né? Quando ele começa a combater a venda de perdão de pecados, né? Essa foi a grande discussão de Lutero. Uma era a sua vida diante de Deus. Ele não tinha paz de consciência. Ele entendia que Deus, conforme a sua educação religiosa, que Deus era um Deus muito carrasco. Deus era um Deus exigente demais. Como é que eu posso amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração? Amar um Deus perfeito e santo se eu sou imperfeito. Então ele não tinha paz consigo mesmo. E no momento em que ele vai para as Escrituras, e Romanos 1,17, ele lê que o justo vive pela fé, e essa fé é dom de Deus, e tudo isso nós ganhamos por graça de Deus, é um amor imerecido que Deus tem por nós, nós não merecemos sermos amados por Deus. Ele então vem com o tripé da graça de Deus. Somente a graça de Deus pode fazer o nosso coração ficar tranquilo, nossa consciência em paz, porque a graça de Deus em Jesus Cristo, nós colocamos aí a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, a obra redentora de Jesus é o amor de Deus incondicional. Deus nos ama porque Deus é amor. Então o tripé dá somente a graça de Deus, somente a fé e somente as Escrituras. Os três pontos que vêm mais adiante trazer então um pensamento claro a respeito do cristianismo, que aí nós entramos nessa restauração, essa verdade das Escrituras Sagradas que são restauradas a partir dessa verdade, que não é um descobrimento, é uma volta às origens. A partir desse tripé somente, aliás, é um advérbio de exclusão, né? Você tem isso, é somente assim que Deus se apresenta, somente a sua graça, somente a fé, somente as Escrituras. A partir desse tripé vem então todo o ensinamento
E os seguidores, os adeptos desse ensinamento de Lutero, eles começam a seguir mundo afora, né? E nós citamos Calvino, Zwinglio, né? Pessoas que foram muito importantes no mundo cristão. Paralelo a Lutero, nós temos grandes reformadores, vamos dizer assim, que dentro desse contexto que Deus dá essa oportunidade de restaurar a sua verdade através desses reformadores, né? Podemos dizer que Lutero deu aquele pontapé inicial para o início do jogo, e aí formou-se um grupo de cristãos, de pessoas interessadas. A gente até entende, Eduardo, que existe também algumas questões políticas que se aproveitaram da situação, porque a reforma protestante ela tem uma linha teológica, ela não é política e nem qualquer outra coisa que se pense. Ela é unicamente um caminho teológico, um caminho dentro do cristianismo, né? Ô pastor, muita gente não compreende muito bem essa coisa toda, né? Eles entendem mais a divisão entre católicos ou evangélicos ou os crentes, né? Como ficou muito bem conhecido, né? O senhor acha que hoje tanto a Igreja Católica como as igrejas de tradição reformada, vamos pegar só da tradição reformada, né? Que são os luteranos, os anglicanos, os calvinistas, né? Os anglicanos, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, eles estão hoje mais respeitosos um com o outro, tanto o pessoal das igrejas de tradição reformada, que são essas que eu citei, quanto o catolicismo hoje, porque houve esse cisma, né, na Igreja Católica, foi um baque para a Igreja Católica na época, e hoje isso está num entendimento. Como é que o senhor tem visto essa conversa hoje entre católicos e, vamos dizer assim, entre os evangélicos, né? A grande confusão, Eduardo, é que quando se pergunta de que religião você é, as pessoas respondem: eu sou católico ou eu sou evangélico. A pergunta está certa e a resposta está equivocada, né? É verdade. Tanto os católicos quanto os evangélicos são da religião cristã. Pois é. Né? Então a confusão sempre houve nesse sentido. E ao longo do tempo, a pergunta é essa, né? A aproximação sempre tem sido maior, né? Uma aproximação dada especialmente pela comunicação que está muito rápida, né? Dada o surgimento de novas tecnologias da comunicação. Hoje, para eu fazer uma pesquisa, eu posso entrar em qualquer biblioteca teológica no mundo através da internet, e a informação hoje, como foi lá em Lutero, porque a pregação, os ensinamentos de Lutero tiveram um impacto muito grande, porque Gutenberg estava inaugurando a sua gráfica, né? Então, a partir da panfletagem, do anúncio, então a comunicação esteve presente ali em 1517, e essa afunilação, essa aproximação das igrejas históricas, ela tem acontecido ao longo do tempo, através dessa ferramenta da comunicação. E sempre houve desejo de muitos cristãos dessa aproximação. O que nós temos, talvez dentro de toda essa aproximação, tem acontecido cada vez mais, e agora com a comemoração dos 500 anos, respeitar-se as diferenças doutrinárias. Eu participo do Grupo Cristão Ecumênico de Bauru, e nós pautamos as nossas reuniões, as nossas celebrações com a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, quando ele diz, ele pede ao Pai para que todos sejam um nele. Esse é o ponto da unidade cristã. Todos nós somos um em Cristo. E quanto mais se fala a respeito dessa aproximação de igrejas que são irmãs, de pessoas que têm a mesma unidade de fé, fica cada vez mais evidenciado o trabalho social, a evangelização, a propagação de valores e virtudes cristãs. Então, assim, houve e tem acontecido cada vez mais essa aproximação, não só nas igrejas históricas, mas também junto ao catolicismo. Alguns ministérios têm se aproximado. Aqui em Bauru tem o grupo Cristão Ecumênico, tem um conselho de pastores, tem a Marcha para Jesus que acontece. Então, assim, tem tido uma aproximação muito grande, sim, nesse sentido.
E pra gente finalizar, eu sabia que eu já tinha elaborado as perguntas aqui, nós não íamos conseguir cumprir o nosso roteiro, né? Mas qual o recado que o senhor deixa hoje para os cristãos aqui da nossa região, né? Onde a Top FM abrange, nós vamos ter Marília, Botucatu, Ourinhos, Avaré, Jaú. Para esse povo que está ouvindo a gente agora, qual o recado que o senhor deixa hoje? Eu vou usar o fato histórico. Lutero, depois que ele traduz as escrituras sagradas, né, para a língua alemã, e a partir dessa tradução a língua alemã se estrutura, né? A base da língua alemã está na tradução de Martim Lutero das escrituras para a língua alemã. E então ele tem um apoio dos príncipes e ele ganha um mosteiro para ele morar, porque logo adiante ele casa com a Catarina e ele tem 6 filhos e ele adota 11 crianças. E ele então começa a dizer que quando ele foi para o mosteiro, a ideia era de que no mosteiro você se aproxima mais de Deus. Quando ele está morando com a sua família, com essas crianças, ele diz que o mosteiro é o lar onde existe a educação cristã. Esse é o mosteiro. Então o meu recado é para que cada cristão, cada pessoa que está nos ouvindo, faça essa restauração, puxe as verdades de Deus para que ela guie os passos, né? Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meu caminho, né? Quer dizer, essa restauração da orientação, do amor de Deus. Hoje se tem muita situação adversa de pessoas que matam, que roubam, que se envolvem com tanta coisa e não cuida da preciosidade que é a vida. Então, quando você restaura essa verdade de Deus, não estou dizendo verdade denominacional, né? Estou dizendo verdade do cristianismo. E essa era a preocupação de Lutero, que as pessoas tivessem uma vida equilibrada, uma consciência em paz com Deus, porque é a partir daí que eu vou produzir frutos, boas obras, não para agradar a Deus, mas porque Deus me ama e isso me impulsiona a amar, a viver uma vida diferenciada, não melhor que as pessoas, porque o cristão continua com as suas falhas e precisando da misericórdia e do amor de Deus. Então esses 500 anos, na verdade, não é de Lutero, né? Que são 500 anos da palavra restaurada. E que Deus abençoe a todos. Amém. Tá aí, muito obrigado, uma palavra muito boa, né? É bom começar o dia, né? A gente tendo essa palavra calma, e o senhor fala calmo, né? O senhor fala tranquilo, traz uma paz também pra gente. Pastor Alexandre, muito obrigado, leve o nosso abraço aqui lá para a sua comunidade, né? E eu vou trazer o senhor aqui outras vezes para a gente comentar, tem outros assuntos que a gente gostaria de falar, e esse assunto da fé é um assunto que está na boca do povo e no coração das pessoas, né? Verdade. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado.